Bíblia em Efésios capítulo 5, e nós vamos refletir desde o verso 15 até o capítulo 6, versículo 4. Porém, nós vamos ler aqui agora apenas Efésios 5, dos versos 15 ao verso 21. Efésios 5, 15 a 21. Abra sua Bíblia, acompanhe. Texto de Paulo aos Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Nós estamos começando esse mês de maio, o mês da família, e nós queremos dar um foco, pensando nesse tema, que nós aqui queremos formar uma igreja de famílias transformadas pelo poder de Deus. Nesta manhã, eu quero praticamente assim fazer um exercício de leitura de Efésios capítulo 5 com os irmãos, trazendo aqui algumas considerações, algumas aplicações para esse contexto de família. Se você não tem uma boa intimidade com o texto chamado Carta aos Efésios, ou se você faz tempo que não lê essa carta, ou nunca leu, talvez com a devida atenção, você deve estar se perguntando assim: o que o texto que acabou de ler tem a ver com família, O que fala sobre família aí? Sabe que nós temos um problema muito sério nas nossas Bíblias em português, e não só em português, em outras línguas também acontece a mesma coisa. É que nossas Bíblias, elas têm esses subtítulos em negrito, que parcelam os textos, E muitas vezes, assim, esses subtítulos nos induzem a pensar que aquele texto fala sobre determinada coisa. Mas é importante entender que quando o texto foi escrito lá atrás, na língua grega, ele era corrido, sem essas subdivisões. E essas subdivisões, embora elas tenham a intenção de nos ajudar, elas nos atrapalham muitas vezes, porque fracionam o texto e impede que a gente perceba de onde flui o texto, se você ler a partir do versículo 21, que nós paramos no 21, versículo 22 vai falar sobre a função e o papel da mulher. O versículo 25, e vai se estender até o 31, vai falar sobre a função e o papel do marido. O capítulo 6, versos de 1 a 3, falam sobre a função e o papel dos filhos. E o 6:4 vai falar acerca da função e o papel dos pais. De modo que esse versículo 21, que é onde nós paramos a leitura, ele forma um princípio geral. Sujeitando-vos uns aos outros no temor ou por temor a Cristo. Esse é um princípio geral. Paulo vem falando sobre ter sabedoria na vida, sobre ser cheio do Espírito Santo, e ele então dá um princípio geral: sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele vai começar a discorrer sobre família, as mulheres, os homens, os filhos, os pais, e é nesse contexto que está esse texto aí. Sabe que a tendência entre os membros da família é que cada um quer impor a sua vontade. Esse é o grande conflito entre famílias. A mulher, ela quer se impor sobre o marido. O marido, por sua vez, quer se impor sobre a mulher. Os filhos querem se impor sobre os pais. Os pais também querem se impor sobre os filhos. E é muito comum irmãos
se impor sobre outro irmão, né? Outros irmãos. Então, há uma tendência humana de querer se impor, de impor a sua vontade, de dizer assim, sou eu que mando aqui, é a minha vontade que será feita. Crianças pequenininhas fazem isso, né? Elas querem que a vontade delas seja feita. A hora de comer, a hora de dormir, aonde eu vou brincar, o que eu vou fazer, é uma imposição de vontade. A proposta de Deus em Efésios é inovadora. Que a proposta de Deus é ninguém se impõe, mas todos se sujeitam uns aos outros por temor a Cristo. E este é o grande princípio para a família. Nós deveríamos aplicar isso em nossas famílias. Ninguém vai se impor aqui, mas todos nós vamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, movidos pelo temor que nós temos a Cristo. A família cristã deveria viver assim. Ninguém se impõe sobre ninguém. Mulher não tem que se impor sobre o marido não tem que se impor sobre a mulher, pais não precisam se impor sobre os filhos não precisam se impor sobre os pais, irmão não precisa se impor contra outro irmão, mas todos nós vamos viver debaixo do temor de Cristo e nós vamos nos sujeitar uns aos outros. Você deve estar se perguntando como é que isso é possível, né? Como que nós vamos praticar uma proposta tão inovadora de Deus que vai contra a nossa tendência humana, que nós queremos, nós gostamos, que a nossa vontade seja feita, né? Queremos impor o nosso desejo sobre o outro. Eu queria, nesta manhã, pensando nesse princípio geral, te levar a pensar em 3 cuidados que a gente precisa ter em família, que creio que vai nos ajudar a responder esta questão. Como é que nós vamos deixar de impor a nossa vontade e vamos todos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo? O primeiro cuidado que a gente precisa ter é com a nossa condição espiritual. Você vai conseguir praticar esse princípio de Deus, de sujeitar um ao outro, se você cuidar da sua condição espiritual. Nós temos a tendência, como eu já disse, de isolar partes da Bíblia. Nós gostamos disso. Nossa leitura bíblica é muito preguiçosa. Até porque nós não entendemos muito o que é a Bíblia e qual é o propósito da Bíblia. Para muitos de nós, Bíblia é um livro de magia, que nós abrimos e aonde cair, caiu. E onde caiu é que Deus está falando com a gente. Então, a nossa tendência não é ler a Bíblia para entender a Bíblia, mas é abrir a Bíblia para que ela fale alguma coisa que nós achamos que ela tem que falar com a gente, para vencer a nossa preguiça de estudar a Bíblia como deveria ser estudado. Mas a Bíblia é um texto, e um texto tem contexto, e um texto ele tem começo, meio e fim. E nós não podemos pegar alguns textos sem entender de onde vem esse texto. Esse texto que nós lemos agora, versículos de 15 até o 21, você tem que ir voltando e ver o que o texto está dizendo, afinal de contas. Você vai chegar lá no versículo 18, você vai encontrar o que na língua grega nós chamamos de imperativo. É uma ordem. E a ordem está no versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. O texto está dizendo, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está chamando a atenção dos seus leitores, e por consequência, a nossa atenção também, para nós permitirmos que o Espírito de Deus nos encha, nos controle, da mesma maneira que se nós enchermos a cara, como a gente fala, de um bom vinho ou de outra bebida alcoólica, a gente vai se deixar ser controlado por essa bebida alcoólica. A gente não sabe o que está fazendo, às vezes nem lembra o que está fazendo, né? E Paulo está dizendo assim, não se embriague com vinho, porque isso há uma dissolução, há uma inconsequência, mas se deixe controlar, ou se embriagar, ou se encher com o Espírito de Deus. Essa condição espiritual
é fundamental para que as pessoas vivam bem em família. E o que Paulo está dizendo é que as evidências de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, que começa a partir do versículo 19, que é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo, também é uma mulher que se submete ao seu marido, também é um marido que ama a sua mulher, também é um filho que obedece ao seu pai e à sua mãe e sabe honrá-los, também é o pai e a mãe que sabe criar o filho na disciplina, na demonstração do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? É uma evidência, porque para nós, essa maneira que nós temos de fracionar o texto, para nós, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, nós sempre pensamos em experiências emocionais e do culto, não é? Aquela música que vai enchendo, parece uma bexiga enchendo, né? E a gente gosta daquele clima, daquela voz da pessoa que dirige, do pastor que fala, da emoção que toca. E a gente acha assim, então eu estou cheio do Espírito Santo. Aquele momento assim que eu perco um pouco a minha razão. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele, e muitas vezes racionalmente. Ser cheio de Espírito Santo é o que faz, não a pessoa ter uma experiência de choro, de pranto, de cair talvez de joelhos aqui na igreja. Mas ser cheio de Espírito Santo também é, lá em casa, aquela mulher que decide ser submissa ao seu marido. Apesar da sua vontade humana querer se impor sobre ele. Mas o Espírito de Deus que enche essa mulher diz, eu vou submeter ao meu marido. Nem porque ele merece, porque às vezes não merece, mas porque é fundamental para manter a unidade da família, que Deus determinou que fosse assim. O marido, que aliás, se você marido olhar para a lista, o tamanho do texto é grande, bem grande, que são os requerimentos de Deus para os maridos. Só um marido cheio do Espírito Santo é que consegue viver o que está dizendo aqui. Porque não é só dizer que ama a mulher. O homem tem uma dificuldade enorme de dizer que ama, não é? Poucos dizem que ama. E quando a mulher diz que ama, ele nem sabe dizer que ama. Não é assim? Seu marido não faz assim? Você manda para ele uma mensagem no WhatsApp, agora tem aquele coraçãozinho que bomba assim, ó. Tum, tum. A mulher toda romântica. Ela manda aquela mensagem para ele assim, ó, te amo, e põe aquele coraçãozinho bombando. Aí ele responde muitas vezes assim, ó, ok. Ele põe um joinha. Ele não sabe nem dizer para a mulher que ama. Nem isso ele sabe. E se ela olha para os olhos dele, toda romântica, dizendo assim, meu bem, eu te amo. Ele responde assim, eu também. Também o que, criatura? Ninguém sabe o que significa esse também. Também o que? Mas ele não fala. É uma dificuldade enorme quando tem de falar que ama. Imagina expressar amor, né? Por isso, mulher, sua grande tarefa não é trazer o seu marido para junto de si, é levar o seu marido para junto de Deus. Porque se esse homem estiver dominado pelo Espírito Santo, ele vai amar você como Cristo amou a igreja. Porque só um homem controlado pelo Espírito Santo faz isso. Ele consegue de fato devotar amor a uma mulher em sacrifício, como Cristo fez com a igreja. Às vezes os pais querem ser excelentes pais e querem que os seus filhos obedeçam e mantenham os filhos sobre as rédeas curtas. Mas os filhos só vão obedecer e honrar você se estiverem nas rédeas do Espírito de Deus. Entenda isso. O seu papel como pai e mãe não é simplesmente manter uma casa em harmonia.
não é deixar de vir à igreja aos domingos porque fui fazer um passeio com os meus filhos. Isso é prioridade para mim. Mas o seu papel é trazer esses filhos para junto de Deus. Porque se eles estiverem cheios do Espírito Santo, eles vão ser filhos que obedecem e honram você. Só filhos cheios de Espírito fazem isso. Os pais, somente os pais que estão dominados pelo Espírito de Deus, é que conseguem ser bons pais. É preciso cuidar da condição espiritual. Se a gente não cuidar dessa condição espiritual, não vai resolver. E muitos de nós pensamos em família como se fosse uma coisa extremamente secular. Mas nós precisamos pensar em família como um ambiente onde o Espírito de Deus nos controla. E ali, dominados por esse Espírito, a gente consegue evidenciar algumas coisas. Entendendo que essas são ao mesmo tempo evidências do controle do Espírito Santo, como também são exigências que estão sobre nós. Quem é cheio do Espírito Santo se esforça para ser assim também, não é? A mulher para ser submissa, o homem para amar, o filho para obedecer, o pai para criar bem, ou a mãe para criar bem os seus filhos. Uma segunda coisa que nós precisamos tomar cuidado é com o nosso comportamento diário. O texto, versículo 21, diz: sujeitando-nos aos outros por temor a Cristo, ou no temor de Cristo. Quando você volta um pouco mais, versículos de 15 a 17, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é o comportamento exigido dos membros da família? A bem da verdade, quando a gente estuda famílias e acompanha famílias e está nesse mundo de famílias, nós percebemos que as pessoas querem fazer tudo errado, mas elas querem que tudo dê certo. Por isso, assim, eu não quero te desanimar, mas eu quero ser bem sincero. Não resolve você fazer campanha de oração pela sua família. Não resolve. Não resolve você tirar esse mês inteiro e se concentrar e dizer: toda quarta-feira eu vou na igreja para orar pela família. Não resolve você vir à igreja para ouvir sermões sobre família e anotar tudo isso direitinho, bonitinho, chorar, se arrepender. Não resolve. Se lá em casa você não muda o seu comportamento, não vai resolver. Não vai mudar nada. Porque nós queremos fazer tudo errado lá em casa. Aí a gente traz para a igreja, como se na igreja a gente fizesse uma campanha de oração, e a gente então vai ter um momento aqui que Deus vai resolver tudo o que eu faço de errado. Não resolve. Há muitos casais aqui que já passaram por aconselhamento comigo e cansam de me ouvir dizer isso. Eu atendo casais daqui da igreja, de outras igrejas, mas muitos vêm achando assim que só pelo fato de entrar na minha sala, de sentar na cadeira em frente à minha mesa e me ouvir, o casamento vai mudar. E eu digo: não vai mudar. Não vai mudar. Só vai mudar quando você praticar aquilo que eu estou te dizendo. Já houve casais, não sei se estão aqui, porque quando eu estou aqui eu não fico olhando assim rosto a rosto, mas já teve casais que sabem disso, que voltam dizendo assim: sabe o que é? Não deu para fazer a tarefa essa semana, não sei o que, a gente é muito corrido, não sei o que e tal. Eu digo assim: o dia que vocês fizerem a tarefa, vocês me ligam, a gente marca um próximo encontro. Porque eu não vou ficar cuidando de gente que não faz tarefa de casa. Não resolve. Porque é como ir no médico. O cara mais bam, o sujeito que tem não sei quantos mil pacientes, o médico famoso, você vai lá no consultório dele, você diz: esse médico vai resolver meu problema. Mas se você não sair daquele consultório, não passar na farmácia, não tomar o remédio direitinho, do jeito que ele mandou, não vai resolver nada, viu? Não adianta. Porque não é o médico que resolve, é o tratamento que ele dá.
E muitos de nós estamos achando que se a gente estiver na igreja, a gente botar em oração, a gente procurar alguém para aconselhar, vai resolver meu problema. Pode até resolver, desde que o que você ouve, você pratica lá, no seu comportamento diário, senão não vai resolver. Mas na verdade nós queremos fazer tudo errado e queremos que tudo dê certo. Porque para nós são soluções mágicas que nós queremos. Olhe para o texto. O que a palavra de Deus requer das mulheres? Vou resumir assim, versículo 22 fala que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. E o versículo 33 vai dizer que a mulher precisa respeitar o marido. Não tem solução mágica. É fácil? Não é. Não é. Você que é mulher sabe o que eu estou dizendo. Difícil. E tem maridos que são difíceis. E para a mulher submeter esse marido e respeitar esse marido, dá o que fazer. Dá vontade de bater nele, né? Às vezes eu tenho vontade de bater em alguns maridos, né? Mas a mulher tem vontade de esganar esse marido. Mas Deus está dizendo, você precisa respeitar esse marido. É um requerimento de Deus sobre a sua vida. É o seu comportamento diário. Não adianta só orar por ele, tem que respeitá-lo. Lembra que no judaísmo mesmo, islamismo, as mulheres são tratadas como subalternas. O cristianismo elevou o papel da mulher. A mulher não é tratada assim, mas por questão de organização, Deus pede às mulheres, deixa o marido ser a cabeça, e você precisa ser submissa a ele. Busca a ajuda de Deus, se encha do Espírito Santo, mas busque esse comportamento diário. Não é que é fácil, mas é necessário, precisa, porque senão você desorganiza a sua família. O que se requer dos maridos? Diz que os maridos têm que amar a sua mulher. E a lista, como eu disse, é grande. O marido tem que amar, tem que se entregar por ela, tem que preservar a mulher, tem que sustentar a mulher, tem que amar como o seu próprio corpo. É isso. É fácil para o homem? Não, não é fácil. Porque eu acho que o ser masculino, ele vem com um defeito de fábrica. O homem é, por natureza, extremamente egoísta. Ele não pensa em mais ninguém. Então ele tem o trabalho dele, o carro dele, a mulher que ele diz que é dele, os filhos que ele diz que são dele, mas ele não cuida de nada disso, na verdade, né? Ele cuida dos interesses dele. O homem, via de regra, prioriza trabalho, é viciado em trabalho. Eu sei que você se escandaliza, depois você conversa comigo no particular, né? Mas eu sempre falo para os casais assim, se o homem tiver comida, roupa lavada e sexo, ele não precisa nem da mulher. Mas é verdade. Os homens sabem que isso é verdade, não é? Porque o homem, ele quer ter uma mulher só para isso. Para ter a comida pronta, a roupa lavada e sexo. Quando ele quer. Ele não sabe, ele não é capaz de convencer a esposa, de chamá-la para a dança. Ele quer e pronto, né? Tem que ser assim. E eu sei que as mulheres que estão aqui sabem o que eu estou dizendo, que boa parte das mulheres sequer são felizes numa experiência sexual. De tão egoísta que o marido é. Porque não pensa nela. Ele só pensa em si, né? Mas o que Deus está mandando? É preciso mudar esse comportamento diário. O marido é chamado a ser mais amoroso, ter mais afeto, ter mais cuidado, sustentar essa mulher direito, né? Olhar para ela, saber o que ela está precisando, cuidar dela. Fácil para o homem? Não é fácil, mas é necessário. O que se exige dos filhos? Está pedindo para os filhos obedecer e honrar os pais. Fácil para eles? Não é. Ainda mais quando vai pegando uma certa idade, os filhos querem simplesmente viver as suas vidas.
Mas o que se requer dos filhos é obediência e honra. Quer ser um bom jovem diante de Deus, um bom adolescente, precisa aprender a obedecer ao pai e mãe, né? E há uma promessa que você vai ser abençoado através disso, que isso requer dos pais. Os pais precisam entender que o seu papel é criar os filhos e não provocar, não irritar. E pai e mãe irrita quando a criação é incoerente e inconsistente. É quando o pai e a mãe querem empurrar o filho, mas não quer ser o exemplo para ele. E Paulo está dizendo, não faça isso. Mas você precisa criar esses filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. É fácil? Não, não é. Criei 3 dessa espécie. Mas é necessário, né? A vida quase que para, mas não pode parar. Vai mais devagar, né? As fases da criança, não é fácil criar. Não é fácil lidar com as doenças, com os problemas que vêm, com as desobediências, o controle que tem que exercer sobre elas. Momento que muda para a adolescência, acha que está livre agora, tem que ir lá dizer que você não está livre ainda. Aí de repente muda para a juventude, agora está livre, não está livre também, né? Tem horário para chegar, os problemas vão mudando. Antes era o brinquedo que quebrava, agora é o carro que eles batem, né? E você tem que ir corrigindo essas coisas, lidando com isso, disciplinando, controlando. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. É preciso esse comportamento diário ser sempre cuidado lá em casa, porque senão eu estou fazendo tudo errado e vou querer que dê tudo certo. Eu insisto em repetir o que sempre eu afirmo, que o que nós temos em Efésios não é uma lista de direitos, é uma lista de deveres. Não inverta essas coisas. Eu não quero que você saia daqui nesta manhã, você marido, dizendo para tua mulher, você ouviu o que o pastor falou lá, está gravado, vou botar você para ver de novo. O pastor ensinou que você tem que ser submissa a mim, é o direito que eu tenho. Não faça isso. Não quero que você, esposa, diga para o seu marido assim, olha, o seu dever é me amar, portanto, é meu direito ter o seu amor. Não faça isso. Filhos não cobrem dos pais, pais não cobram dos filhos. É uma lista de deveres, não é uma lista de direitos. Cada um cumpre o seu dever, ninguém cobra direitos. Porque o que Deus está exigindo de mim e de você é um comportamento diário diferenciado. E esse comportamento diário não deve ser ocupado por cobrança de direitos, mas com cumprimento de deveres. São duas coisas diferentes. Cumpra o seu dever, apesar do outro, né? Pode ser que teu filho não te obedeça, mas cria ele corretamente. Pode ser que o teu pai não te cria corretamente, não te criou corretamente, mas honra o teu pai. Obedeça o teu pai e tua mãe. Pode ser que a tua esposa não seja submissa. Talvez ela goste de ser a camisa 10, que arma toda a jogada, não é? Ela fala firme com você muitas vezes. Mas decida, eu vou amar essa mulher, apesar desse jeitão que ela tem de militar. Mas eu vou amar ela assim, né? Porque é o meu dever. E talvez o seu marido não é aquele marido que você gostaria que fosse. Talvez ele não te ame. Talvez ele seja um ogro, uma coisa esquisita, né? Egoísta, não pensa em ninguém. Mas respeita esse homem, se submeta a ele, porque este é o seu dever. Não transforme uma lista de deveres em uma lista de direitos. E por fim, um outro cuidado que a gente precisa ter é com o conceito que nós temos de família. O que é família para nós? O que é família para Deus? Família tem um significado muito especial para Deus. Perceba como que Paulo descreve esses deveres, colocando isso de um jeito que talvez nós não nos apercebamos. Versículo 22, Paulo está dizendo que as mulheres, elas devem sujeitar os seus maridos como
ao Senhor. Não é um exercício humano meramente, mas é um exercício espiritual. É como se a mulher estivesse submetendo a Deus. Então ela submete ao seu marido. Versículo 25 diz que os maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Essa é a referência. É como se o homem estivesse devotando amor a uma igreja como Cristo fez, mas é a mulher. Quando fala para os filhos, capítulo 6, versículo 1, diz para os filhos para obedecer aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aos pais, versículo 4, capítulo 6, diz que é para criar os filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. Abra os seus ouvidos e entenda uma coisa: família é espaço sagrado, onde Deus quer agir. Família é chão de Deus, onde Deus quer colocar os pés dele e quer abençoar. Eu não sei se nós temos muito essa noção. A própria sociologia, ela vai definir família como apenas um conjunto de pessoas que se encontram unidos por laços de parentesco. Isso é família para a sociologia. Mas para Deus, família é espaço sagrado, onde Deus quer atuar. Quanto mais você olha para a sua família, mais Deus vai abençoar. Você está achando que eu estou exagerando? Mas abra a sua Bíblia lá no Salmo 133, aliás, ele está transcrito aqui, ó. O Salmo 133, lamentavelmente, nós usamos pensando em igreja. Porque o Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, os irmãos de igreja, nós pensamos, não é? É como óleo precioso, aquele perfume derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando descem sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse texto, presta atenção, não fala sobre igreja. O texto não fala de comunhão entre pessoas da mesma religião. O texto fala que é bom e agradável quando irmãos de sangue vivem unidos, quando famílias estão unidas. Eu li aqui a versão da NVI, mas se você pegar qualquer versão do Almeida, o último versículo traduziu assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus abençoa famílias. Deus quer abençoar, porque Deus projetou família, Deus ama família, e Deus entende que família é espaço sagrado, onde Ele quer atuar. Se você olhasse melhor para a sua família, Deus abençoaria muito mais a sua vida. Porque quando famílias vivem unidas, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então nesta manhã, pense o que você está fazendo para melhorar a sua condição espiritual. Você precisa se encher mais do Espírito, para que evidencie na sua vida melhor cuidado, melhor amor, melhor afeto, melhor atenção pela sua família. O que você está fazendo para transformar o seu comportamento diário? Porque além de ser uma evidência, também é uma exigência. Você precisa correr atrás, você precisa se esforçar. Você precisa ser o que Deus está pedindo que você seja. Seja você mulher, homem, filho, pai, mãe, entre irmãos. O que você está fazendo para buscar intensamente essa compreensão? O que é família para Deus? Qual o valor da família para Deus? Você lê a mensagem do boletim desse mês, a gente aponta para essa realidade. O nosso país, o país que nós vivemos, não valoriza a família. Não está preocupado com família. Basta ver a TV, os horários de trabalho que nós temos, né? Não está preocupado com família. Diferente de outros países. Como é que você valoriza a sua família? O valor que Deus dá para a família. Cuide dessa sua condição espiritual, do seu comportamento diário. Cuida do seu conceito de família.
Que se você entender que a família é espaço sagrado, você se comporta diferente. E com certeza você vai ter resultados diferentes, porque ali ordena o Senhor a sua bênção. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra é viva e eficaz, por essa orientação que nós temos dela, de que nós precisamos aprender, valorizar e a viver os princípios do Senhor para a família. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre a tua igreja durante este mês de maio, para que tenhamos um mês onde famílias serão transformadas pelo teu poder. É a oração que fazemos, em nome e com temor a Jesus. Amém e amém.